E eu pego carona com o que você disse, Favale, na questão econômica, porque essa herança maldita que foi deixada para Javier Milei ficou clara em vários momentos do discurso. Até vou citar um deles aqui, ele menciona, abre aspas, nestes dias falou-se muito sobre a herança que vamos receber. Deixe-me ser muito claro nesse momento, nenhum governo recebeu pior herança do que a que estamos recebendo agora. O kirchnerismo, que no começo se gabava dos seus métodos, se gabava do superávit interno e externo, hoje nos deixa com grandes déficits de 17% do PIB. Acácio Miranda. É natural. Todos nós acompanhamos a situação econômica da Argentina e é natural que para que exista uma luz no fim do túnel, há necessidade de serem tomadas medidas drásticas e muitas vezes impopulares. Eu acho que esse talvez seja o ponto mais importante do discurso dele. Ele já adianta, ele já dá um spoiler. Já avisa, ó, para melhorar vai ter que piorar. Exatamente, que serão tomadas medidas impopulares e essas medidas afetarão principalmente as classes mais pobres da Argentina. Nós já falamos aqui em outras oportunidades, e o Favale talvez tenha esse dado com mais exatidão, quase 60% da população argentina recebe de alguma forma um benefício social. E para que o Estado seja superavitário, talvez um dos primeiros caminhos seja o corte desses benefícios. E isso, obviamente, é impopular. Num país onde 40% da população está abaixo da linha da pobreza, você efetuar cortes de benefícios sociais, obviamente isso vai causar impopularidade, vai causar gritaria, vai causar manifestações, mas ele disse e reiterou quando possível, essas medidas são necessárias. O único caminho que se tem neste momento é esse. Fala, Wilson. É o que eu disse, ele tem que fazer políticas assertivas, porque eu não acredito que a população, no nível de pobreza que se encontra, e a capacidade de mobilização, principalmente dos piqueteiros e dos sindicalistas na Argentina, ele tem esse prazo de 2 anos de calma da população, esperando piorar para depois melhorar. Política é que nem como que a gente estava falando, não é... Quando a gente casa, a gente vai para... É lua de mel. Ele tem lá, aqui 100 dias, mas que dê 6 meses lá. Mais que isso, e a economia piorando, e as pessoas indo cada vez mais para a pobreza, os benefícios diminuindo, acho difícil a população ter esse bom humor de 2 anos com o Milei. Que foi, Davi? Você deu um dado importante, são 17% de déficit do PIB. Sim, do PIB. 17%. O Brasil agora, esse ano, vai entregar um déficit de 1,7%. 180 bi de déficit. Ano que vem também projetando 180 bi de déficit. E ele contando o seguinte, 15 deles correspondem a um déficit consolidado entre o Tesouro e o Banco Central. Esses foram os números trazidos por Milei. Aliás, provoco. A Argentina chegou nesse déficit desse tamanho como? Durante anos e anos desse peronismo destruidor, gastando mais do que arrecada. Gastando mais do que arrecada e se endividando mais do que deveria ter condições de pagar. Então, eu gosto de trazer esse paralelo da Argentina para o nosso caso aqui. Não tem problema, podemos gastar à vontade. 180 bi, que problema nenhum. Vamos gastar mais 180 bi. O PP já está fazendo bico. E a Argentina está aí nesse fosso sem fim, exatamente por conta dessa fórmula detestável, peronista, chame lá do que quiser, bolivarismo, peronismo, é tudo para mim a mesma coisa. De que o Estado pode gastar o que quiser, que dinheiro nasce em árvore, né? Que o contribuinte tem que se esforçar mesmo para pagar mais tributo para cobrir a conta. Tá aí a Argentina, tá a Venezuela. E aí, nós vamos seguir esse caminho? Para mim tá tão claro que o caminho é terrível. Fala, Monteiro. Vi que você discordou bastante aí. As pessoas falam muito da Argentina, mas esquecem o histórico da Argentina. Né? A Argentina era um país rico no passado. Exatamente. E todo o estado social da Argentina, de subsídios, de transferências de renda, foi montado quando a Argentina era rica. Né? Então não teve nenhuma política kirchnerista que aumentou a quantidade de subsídio que a Argentina tem hoje. Não. A Argentina era rica e tinha um estado de bem-estar social naquela época. Né? Claro, depois das crises econômicas, atrás de crise econômica, né, essa quantidade de subsídio acabou pesando na economia da Argentina e na sociedade argentina. Mas é bom lembrar que a Argentina só não está numa situação pior a população por conta do subsídio. Né? 50% da população de Buenos Aires
ganha algum tipo de subsídio, né? Num país em que 50%, como bem disse o Acácio, está abaixo da linha da pobreza e 10% é indigente, miséria absoluta. Você desmontando o Estado social da Argentina de uma forma rápida e séria, abrupta, o que você vai fazer no final é fazer a população da Argentina ficar numa situação ainda pior. E é bom lembrar, eu concordo com o Ilcinho em parte, né, que a Argentina tem um histórico de presidentes com curto mandato. Né? Ramon Puerta ficou 2 dias na presidência, Rodrigues ficou 7 dias na presidência, De la Rúa ficou só 2 anos e pediu a renúncia. Ou seja, o Milei achando que vai conseguir acabar com o subsídio de uma forma abrupta, que vai conseguir ter tempo para combater a inflação, com mais inflação, sensibilizando. Com mais inflação, o que pode gerar no final é ele ter mais um fim trágico quanto esses 3 ex-presidentes da Argentina. Claro, posso só fazer um contraponto, Pepe? Sim. Talvez o discurso dele já não seja um anteparo, uma forma de defesa a isso. Porque você bem disse, a Argentina tem um histórico recente, é bom que se diga, de presidentes que ficaram um curto período no poder. Mas são todos presidentes que adotaram medidas desastrosas que, no final das contas, não pararam em pé. O Milei vem com medidas radicais, vem com pensamento arrojado, e eu acho que o discurso dele é exatamente o indicativo que, olha, os próximos 1 ano e meio, 2 anos, não serão os melhores, a gente tem que cortar da própria carne e é necessário que vocês, população argentina, tenham paciência e entendam que para a gente consertar o estado da obra atual, é necessário que essas medidas sejam tomadas. Se a população vai aceitar ou não, são outros 500. A gente não tem uma bola de cristal para determinar. Mas eu acho que o discurso é exatamente um indicativo das dificuldades que virão e de uma necessária paciência da população. Agora, a única questão que me intriga nessa história toda é que desse discurso de ser diferente, é um discurso do ser diferente, mas acolhendo a maioria das pessoas de um governo que já passou pelo poder, que é o de Maurício Macri, que também não deu certo. E aí? Mas o do Macri, eu acho que, pelo menos no meu entendimento, eu não sei se concordam, o Macri é um erro político, no timing das ações do Macri. O Macri tinha boas políticas, no sentido, olhando, óbvio, para a situação argentina, mas ele sempre esperou ter um momento favorável na mídia, sempre esperou ter um momento favorável do Congresso Nacional, e esses momentos positivos nunca chegaram. O Segré costuma dizer que o Maurício Macri não teve a estratégia de botar para fora, de divulgar aquilo que estava acontecendo quando ele assumiu o poder. É verdade, Segré fala isso. Eu até vou ser um pouquinho mais radical, eu acho que faltou coragem para o Macri. Ele esperou um apoio da opinião pública que nunca veio. E ele não quis desagradar a opinião pública. Terminou os 4 anos de governo sem que fosse tomada uma medida efetiva e saiu menos popular do que entrou. Mas o Milei, esse discurso de aguardar esses 2 anos, é justamente um discurso para a opinião pública, não é? Sim, não é para o mercado, são para as pessoas. Eu acho que é diferente, Wilson. Ele já está trabalhando a opinião pública, ele está provocando a opinião pública, algo que o Macri não fez. O Macri esperou uma onda positiva da opinião pública. Mas não foi ele quem criou, ele não tentou criar essa opinião. Ele vai enfrentar. É muita ingenuidade, Acácio, você achar que só porque o Milei falou para a população que vão ser 2 anos de dureza, 2 anos difíceis, e a população, ouvindo aquela informação, vai aceitar ficar mais pobre, vai aceitar deixar de comer 3 refeições por dia, porque o Milei falou para a população que a economia iria piorar no primeiro momento para depois poder melhorar. Ou seja, é uma ingenuidade você achar que a população vai ficar paciente, esperando melhorar um pouquinho a economia. Né? Não vai ser assim. No fundo, a população vai querer melhoras rápidas. Né? Agora, Favalli, a gente coloca também nessa história das dificuldades do Milei em colocar em prática aquilo que ele está propondo. Nesse molho, a gente joga justamente um Congresso que, na sua maioria, não é favorável a ele, né? A história da Argentina, Evandro, ela é marcada por capítulos, né? A gente pegar várias pontas soltas aqui e tentar amarrar tudo. A gente falou da riqueza da Argentina há um século. Isso. Foi o país mais rico do mundo. E depois houve ciclos de ditadura,
houve ciclos de crises políticas. Teve um episódio muito marcante, né, dentro dos últimos 40 anos, que a Argentina, em uma semana, 7 dias, teve 5 presidentes, tudo bem. Mas depois, vamos pegar mais recentemente, né, Eduardo Duhalde, houve mandatos que se fecharam, houve presidentes que foram reeleitos. Então vamos olhar um pouco mais aqui, né, no círculo mais próximo deste ponto da história. Vou chegar na resposta aqui para o Evandro, não vou deixar ele sem resposta. O Javier Milei, neste arco de 40 anos, desde a redemocratização da Argentina, é o primeiro presidente que chega sem ter maioria em nenhuma das casas, nem entre deputados e nenhum senadores. Ele foi jogado numa fossa de leões. Você tem o peronismo, de novo, repito, o peronismo perdeu nas urnas, mas não vai deixar de ser uma força política relevante. Tem mais de 100 deputados. O La Libertad Avança tem pouco mais de 30. A Patrícia Burit mais o Maurício Macri, que vão ser 2 protagonistas deste governo, tem mais de 90 deputados na Câmara Baixa. Então, somando esses quase 40 com mais de 90, você tem mais da metade e se opõe aos peronistas. Tudo que eu estou falando aqui é uma soma matemática simples. Não necessariamente todo o grupo político do Macri, Patrícia Burit, vai votar a favor do Milei e não necessariamente todos os peronistas vão ser contra políticas. Aí é um jogo que a gente vai ver mais para frente. Com relação aos cortes de subsídio, também apareceu no discurso de posse do Javier Milei. Sim. Um parênteses rápido aqui, me chamou muito a atenção, que ele não faz aquele discurso clássico, né? Quem não votou em mim, quem votou, obrigado a todo mundo, agora vou ser o presidente de todo mundo. Ele tece duras críticas aos antecessores, chama o kirchnerismo de criminosos, usa adjetivos bem fortes e traz números. Ele não fala para uma população menos politizada, ele traz ali dados. Olha, eu tô pegando essa herança maldita com estes números. E quando ele fala muito da pobreza, ele termina o discurso dele, última frase, dias difíceis virão. Realmente, é cortar na própria carne. Corte de subsídios, agora eu vou tirar aqui o arco da política, o arco da economia, eu vou falar no chão da realidade. O eleitor, ele quer saber da parte mais sensível do corpo dele, o bolso. É isso. Né? Não é ideologia política, é o bolso. Ele vai ganhar menos e ele vai passar mais fome. Uma população 40% na linha da pobreza e 10% na indigência, na miséria. Quando a gente fala de corte de subsídios, tem um negócio muito importante que foge um pouco da nossa realidade aqui. Nós estamos falando da Argentina, que faz frio muito no inverno. A eletricidade, é muito subsidiada pelo Estado. Quando houver um corte, nós estamos falando de pessoas no inverno que vão passar frio, né? Vão ter problemas de saúde. Isso é muito importante. Eu vou voltar para falar de esquerda e direita. Maurício Macri, ele pega um governo da Cristina Kirchner e uma das raros exemplos que ele fala, olha, eu também peguei uma herança maldita depois de 2 mandatos da Cristina Kirchner e um terceiro do Néstor, marido falecido da Cristina, olha, não dá mais para segurar esse subsídio na eletricidade, estou cortando. No mês seguinte, empresas tiveram um reajuste de 300% na conta, porque esses subsídios, eles flutuavam com relação às classes sociais, pessoa física ou pessoa jurídica. Aí os empresários ficaram malucos dizendo, olha, a minha conta não fecha, porque eu trabalhava com um orçamento para energia elétrica e ficou só 300% mais caro. Então, haverá um impacto muito grande. Vai economizar na conta pública? Vai. Do outro lado, vai machucar a população? Vai. E aí vai ter que ter a habilidade política do Milei de achar uma balança de equilíbrio nisso, né? Ele também não pode cortar muito fundo na carne da população, senão ela vai sangrar até morrer. Isso é muito interessante. Isso não vai provocar um choque de realidade até maior do que esses 300% que foram trazidos aqui pelo Favalli, hein, Wilson, no Javier Milei? Então, por isso que eu digo, ele está achando que as coisas vão só ao vento e só nas palavras. O bolso é o principal. E quando você vota para presidente, principalmente, você está preocupado, principalmente com o bolso. Quando você vota para baixo, vota para prefeito, vamos supor São Paulo, você está mais preocupado com zeladoria, com boa educação, boa saúde. Economia é com o presidente.
Por isso que eu estou achando que ele está muito tranquilo com esse discurso de, olha, calma, daqui 2 anos as coisas vão melhorar. Não vão, para piorar, 40% vai para os 10% de gente se bobear, dependendo do que virar a economia. E os outros 50% vão para os 40%. Não vão aguentar. Não aguenta, as pessoas não aguentam. Aquilo vai virar uma crise civil na Argentina. Os sindicatos, os piqueteiros são muito fortes, eles vão pra rua. Ele vai perder o apoio popular, porque o que ele tem hoje? Ele não tem apoio político. Ele está baseado em apoio popular, que foi a eleição que deu a vitória para ele. O apoio nas urnas. O apoio das ruas. Ele vai perder isso. Ele vai perder isso. E o Congresso vai cada vez mais sufocar ele. Mas, Wilson, deixa eu até fazer uma provocação aqui a todos, né? No que esse Estado social, dito Estado social, construído pelo peronismo, qual foi o resultado disso para a Argentina? Nós temos 40% na linha da pobreza, não é isso, Fabio? 40%. 10%, não só terminar. Da miséria. 10% da miséria. Então nós estamos falando do quê? Onde isso pode piorar? Me contem onde isso pode piorar. A Argentina já chegou no fundo do poço, ele tem um desafio colossal. Ele vai enfrentar o pior do peronismo, que é o sindicalismo. O Milei falou que vai piorar. Vai piorar, ele tem que falar a verdade, vai piorar mesmo. Não tem solução, gente. Mas como é que ele vai dizer? Vai melhorar como? Mas o que a gente está colocando aqui, Davi, não tem como melhorar essa situação. Melhorar ou piorar, é o fato de como ele vai lidar quando as pessoas começarem a bater nele assim, piorar. Concordo, porque talvez. No discurso, ok ele falar que vai piorar, mas a hora que as pessoas começarem a sentir de fato é que a situação pega. Mas já estão sentindo isso que eu não consigo compreender. Tem uma população de 40% da miséria, na pobreza. 10% da indigência. Mas são pessoas que o colocaram no poder exatamente porque esperam que ele faça a diferença. Tudo bem, concordo. Porque assim, uma coisa é você, e eu vou colocar essa provocação aqui, uma coisa é você esperar que as pessoas, uma avaliação negativa ou positiva de uma pessoa que já está sob um governo que está ali há muitos anos e que já levou para esse buraco. Outra coisa é a expectativa que essa pessoa coloca sobre um governo que acabou de entrar com a promessa de trazer um revés para um país. A pressão dessa população sobre essa pessoa que promete a diferença é muito maior sobre aquele governo que já tinha levado o país para o buraco. Concordo contigo, Evandro, concordo totalmente. Só que ele faz isso com um discurso 180 graus. Ele diz claramente que tudo que foi feito até aqui não vai ser feito por ele mais. Ele não diz que ele vai manter esse estado de assistência social, que é uma mentira absoluta. Ele diz o contrário. Ele diz o seguinte: nós vamos mudar isso, nós vamos diminuir o Estado, nós vamos tirar o Estado da canga do produtor. Nós vamos tirar o Estado do peso do bolso do contribuinte, que é o que paga a conta e que no final paga o subsídio. O que faz pior? O que é pior? É um Estado que se financia dessa maneira ou é o subsídio? O Estado tem que ser diminuído para que o subsídio de alguma maneira seja mantido ou não, né? Mas o Estado tem que ser... O desafio dele é colossal mesmo. Mas não tem saída, gente. Que foi, Acaso? Eu queria fazer uma provocação. A partir das ponderações do Wilson e do Davi, eu queria fazer uma ponderação. Vou usar até o termo que ele usou. Esse revés. Objetivamente, existe outra solução para a Argentina que não seja esse revés? E eu acho que é um pouco do que ele coloca. Se vai dar certo ou não, repito, só o tempo, só o futuro nos dirá. Mas eu acho que ele tem sido bastante pedagógico, não sei se efetivo, mas pedagógico ao falar: o único caminho que nós temos é este. É um caminho doloroso? Sim, é o caminho doloroso. Mas é a única alternativa que nós temos para sair dessa situação. Fala, Monteiro. Não, tem algumas questões que é importante colocar no debate. Primeiro que o Estado Social da Argentina, ele foi construção de décadas, né? Mesmo antes do Perón, viu? Não é falar, por exemplo, botar na culpa nas costas do Perón. O formato do Estado Social da Argentina é um erro histórico e não é verdade. Tudo bem que se acentuou com o peronismo e por aí vai. A Argentina era rica naquela ocasião, né? Outro ponto que me deixa extremamente incomodado é esse discurso liberal que o Milei está falando, o receituário liberal, achando que a busca pelo déficit fiscal zero, pela redução da máquina pública, irá trazer desenvolvimento econômico na Argentina. Não é verdade. O mundo todo tem déficit fiscal, né?
A França tem déficit fiscal de cerca de 3% do PIB. Os Estados Unidos têm déficit fiscal de quase 3 trilhões de dólares. Ou seja, a preocupação de um país em desenvolvimento tem que ser sempre crescimento econômico e redução da desigualdade. Quando o liberalismo, quando o Milei coloca que vai buscar a redução do Estado e vai buscar diminuir o déficit fiscal de modo a ter a confiança dos investidores internacionais que vêm para o Brasil, que vem para a Argentina, no caso, e vai colocar dinheiro na Argentina, desenvolvendo a indústria e as empresas argentinas, isso não existe em lugar nenhum do mundo, né? Ou seja, então o Milei, ele está tendo um discurso que não funciona em lugar nenhum do mundo, né? Isso é preocupante, E é bom lembrar, e tem uma questão que é bom lembrar, que eu queria colocar aqui para debate, que na Argentina tem eleições para o Congresso a cada 2 anos. Ou seja, daqui a 2 anos, o Milei pode perder ainda mais apoio parlamentar. Ou seja, se o Milei não mostrar uma melhora mínima na economia, uma melhora mínima nas condições da população em menos de 2 anos, ele perde as eleições daqui a 2 anos e se inviabiliza politicamente, criando ainda mais um problema. Eu tenho, Evandro, se me permitir, Paulo. Claro, Davi. Eu discordo, assim, diametralmente do Felipe. Eu não acredito no Estado como indutor de economia, como indutor de crescimento, desenvolvimento de gênero. Não acredito. Estados Unidos. Essa pessoa é o cidadão quando ele tem individualidade preservada, o empreendedor quando ele tem individualidade preservada e quando ele é livre para empreender, para trabalhar. É esse indivíduo que faz um país crescer. Não é o Estado. Só concluir meu raciocínio, Felipe. Não é o Estado. O Estado não faz isso. E quando o Estado se mete a fazer isso, é o que a gente está vendo aqui no Brasil, é o que a gente está vendo na Argentina, é o que a gente viu na Venezuela. É exatamente a distorção da economia, a economia virada ao avesso, né? Então eu não acredito no Estado nesse papel. Não acredito no Estado nesse papel. Um Estado que é assim. Um país que... O maior país do mundo, a maior economia do mundo. Qual que é? Só a maior economia do mundo. Deixa eu só concluir uma. Fala o nome aí. Não é os Estados Unidos, não? Os Estados Unidos não era assim, não. Ah, não é não? Como é que é os Estados Unidos? Os Estados Unidos no século XIX tinha maior taxa... Você está falando século XIX, filho. Mas por isso que fala se desenvolveu. Mais perto pra cá. Vamos falar de 100 anos pra cá. Por isso que os Estados Unidos só se desenvolveu... Os Estados Unidos se desenvolveu porque tem liberdade econômica. Eu chego lá e faço e empreendo. Isso é fácil. É só você pegar a história dos Estados Unidos. Tá bom. No século XIX, os Estados Unidos tinham a maior taxa de importação. Os Estados Unidos era protecionista. Tá. Ele defendia a própria empresa. Então, os Estados Unidos é um Estado social. No século XIX, os Estados Unidos investiu... Estado social. No século XIX, os Estados Unidos investiu fortemente na ferrovia, que gerou várias indústrias em volta. Ou seja, o que você está falando não existe em lugar nenhum. Isso é diferente, Felipe. Ô, Davi. Nós estamos falando de um Estado indutor de crescimento. Não, eu estou falando de um Estado que pode investir em determinadas áreas em que a iniciativa privada não tem alcance. Ferrovia, por exemplo, nos Estados Unidos daquela época. Era justo que o governo bancasse aquele investimento, porque não tinha iniciativa privada. Não, tinha. Aí que você está enganado. Aí que está teu erro. Os Estados Unidos deu terras para iniciativa privada, indústrias nacionais privadas, desenvolverem a ferrovia. Não, tudo bem. Isso não existe. E arrematem, porque eu preciso ainda tratar da questão política. Deixa eu arrematar só com um ponto. Eu não consigo entender como eu, pessoa física, tenho que conter as minhas despesas, não posso gastar mais do que ganho. Como a empresa tem um orçamento e não pode gastar mais do que tem de receita. E como o Estado não tem esse limite. Porque vai se financiar em quem? Em quem que o Estado vai se financiar nesse déficit? Eu preciso trazer aqui, desculpa, né, o fantasma do Montesquieu, né, século XVIII, o contrato social. Que aí existem diferenças entre as pessoas físicas e o Estado que tem um compromisso de cuidar dos seus cidadãos, né? Então, a educação, o bem-estar social, a saúde e tudo, o transporte, são garantidores, né? O Estado tem que ser garantidores desses setores, porque a população, a sua riqueza vira o mantenedor do Estado, né?